A série São Florestas começa agora. Um recorte contemporâneo sobre os muitos aspectos sociais e ambientais da Amazônia brasileira. Você irá ver um dos mais ricos biomas da Terra sob o olhar de representantes dos povos originários e ribeirinhos. Temas como o enfrentamento da fome e da pobreza, a alimentação e ainda a medicina ancestral dos indígenas. O aprendizado trazido pela natureza. É também um olhar sobre projetos que buscam alternativas sustentáveis a uma das florestas mais exuberantes em diversidade do nosso planeta. Você sempre trabalhou com babaçu? É coisa da minha família. Começou meu pai, mas minha mãe, né? Isso foi coisa que já vinha há muito tempo atrás. E a gente conseguiu correr atrás, não só para a alimentação da nossa família, da família dos ribeirinhos, mas sim dos beiradeiros, mas sim para venda, para comercializar, para também ter uma renda maior dentro da comunidade. Seu avô e seu pai, eles já vendiam, já comercializavam ou era só para a sobrevivência deles? Era uso da família? Só uso da família, a gente não vendia, era só uso da família. Com muito tempo, a gente viu que tinha muito potencial, a comunidade toda usava. A gente resolveu não só usar, não só fazer de novo para a gente para o uso, porque isso foi parado no tempo o pessoal esqueceram. E aí a gente voltou a consumir, e aí a gente entrou com a ideia, vamos vender também para ter renda dentro da comunidade. Essa aparente paradoxo entre riqueza e pobreza, riqueza de natureza superlativa em recursos naturais e uma pobreza acachapante, né? Que a gente tem 45% da população da Amazônia Legal abaixo da linha da pobreza. Eu acho que a causa disso, no fundo, é o desmatamento. Esse modelo de desenvolvimento que veio para a Amazônia nos últimos 40 anos, que a gente chama de boom colapso. Ele é um modelo que, quando ele chega nas cidades, né, ele gera uma falsa euforia e desenvolvimento, por isso que ele é o boom, há uma invasão das terras, os madeireiros chegam. Depois essa floresta é depauperada, tiram sucessivamente as madeiras nobres, depois as madeiras vermelhas e, por último, as madeiras brancas, e a floresta é derrubada. E depois que isso é feito, a floresta é queimada e coloca-se, em geral, uma agricultura de corte e queima, de baixa produtividade, de tempo curto, ou uma pecuária extensiva também pouco produtiva. E aí entra o colapso, porque essa atividade que permanece é uma atividade que gera pouca renda, pouco emprego e gera poucos tributos. Momento da Rio 92. Se pensava muito que conservar florestas era colocar uma redoma de vidro, tira as pessoas de dentro e conserva a floresta. A melhor maneira de proteger a Amazônia é valorizar quem faz o bom manejo da floresta. E aí o Imaflora nasce para mostrar que é possível produzir e conservar ao mesmo tempo. O Imaflora, ele ajudou a criar o Origens Brasil. Ele foi um dos articuladores, junto com o Instituto Socioambiental, outra ONG parceira do Imaflora, e nós o que fazemos é mobilizar esse coletivo para que a gente possa gerar novos modelos de negócio que mantenham a Amazônia de pé. Está onde agora? Que cidade que você está? Altamira, Pará. Babaçu é uma árvore, uma palmeira que existe na Amazônia, existe no Pará, palmeira nativa. E aí do babaçu a gente tirava a amêndoa para fazer o óleo e também tirava a massa que chama mesocarpo, fazia farinha, fazia mingau para criança, muito tempos atrás, tempo dos meus avós. Meu avô, por parte da minha mãe, era indígena, né? Então eles viviam mais com essa farinha do babaçu, o óleo que eles consumiam era óleo do babaçu. E aí
juntou um coletivo de organizações, mas a gente juntou também lideranças indígenas, populações tradicionais e o setor empresarial. Formamos um grupo de trabalho que começou a discutir o que a gente precisava criar para fazer com que essa produção fosse de fato valorizada e que ela pudesse fazer frente às atividades ilegais e predatórias que ameaçavam esses territórios. Garimpo, a madeira, que deixam a floresta no chão. A Amazônia, nos últimos, de 2020 para 2022, em média, emitiu mais de metade dos gases de efeito estufa do Brasil. Então, ela emite muito, porque desmatamento. O desmatamento gera pobreza, perpetua a pobreza, inibe investimento. Ele cria um ambiente que a gente chama risco Amazônia. O investidor sério, ele pensa 2 vezes antes de investir na Amazônia. O nome dele vai estar associado à ideia de que ele está na Amazônia. Se uma empresa, um investidor está na Amazônia, ele está envolvido com o desmatamento, mesmo que não esteja. Então, o desmatamento ele é um fator que inibe, degrada o ambiente de investimento. Por onde o desmatamento passou, a pobreza ficou. Se a Amazônia brasileira fosse um país, seria o país mais estranho do planeta, que é o país que emite muito e gera muito pouca riqueza. O Origens Brasil, ele começa a surgir em 2012 e ele vai ser lançado em 2016. Então, em 2012, a gente foi chamado porque estava sendo criado um corredor de áreas protegidas ali na região da Terra do Meio, onde viviam populações tradicionais e povos indígenas. Existia um desafio, que era criar um mecanismo que pudesse valorizar a produção agroextrativista manejada por essas populações dentro dessas áreas. Castanha, borracha, copaíba, babaçu. Que mecanismos a gente poderia criar para conectar essa produção extrativista com mercados diferenciados? E aí a gente começou a escutar as demandas das empresas e as demandas das comunidades. As comunidades sempre pedindo que tivesse algum mecanismo que pudesse remunerar melhor a produção, que pudesse contar as histórias desses povos, contar qual o papel deles para manter essa floresta em pé, e que a gente também ajudasse as empresas demandando rastreabilidade, demandando mecanismos para quantificar o impacto. Então, a gente começa a criar uma espécie de um sistema de garantir uma marca que fosse atrelada a um produto, e a gente usou de muita tecnologia. A gente desenvolveu uma plataforma tecnológica que permitia rastrear a produção vinda dessas populações com o mercado dos consumidores. Então, a gente fazia o quê? Uma conexão entre a oferta e a demanda de produtos. Então, a gente criou um mecanismo que toda essa produção disponível, manejada por essas comunidades, ela sobe numa plataforma e um consumidor, ao pegar um celular e fazer a leitura desse QR Code, que é o próprio selo, ele consegue chegar até a origem da produção. Conhecer não só as histórias, mas o importante papel dessas populações para manter a floresta em pé. O que mudou a vida de vocês com a chegada do Origens Brasil? Conhecimento da nossa história e o valor do nosso produto. Então, eu digo sempre, nós não vendemos só o produto e sim nossa história. Então, o Origem, ele conseguiu captar a nossa história, nosso modo de vida, tira foto e filma aonde nós estamos coletando, que forma nós estamos coletando e leva isso para o mundo. E o mundo tenta reconhecer e comprar não somente o nosso produto, mas sim nossa história. E aí mudou muito por conta do preço. Não tinha qualidade de preço, nós não tinha valor do nosso produto. O valor quem colocava era a pessoa que vinha comprar, e um valor muito baixo. Hoje, com o selo Origem, a gente conseguiu chegar numa meta até boa do preço, um reconhecimento melhor, reconhecer a empresa que compra e a empresa conhecer nós, morador e pessoa que está extraindo esse produto. Quando olha a Amazônia, a gente pensa em floresta, água, animais, mas, na verdade, se a gente conseguisse abrir a copa das árvores, a gente vai ver que quem está lá dentro são populações tradicionais que ajudam a manter essa Amazônia de pé. Então, a primeira coisa que eles falam é da gente ajudar a dar visibilidade para as histórias invisíveis dessas populações. O segundo que eles trazem
é a parte da gente conectar empresas que vão fazer relações comerciais diretas. E a gente monitora todos os anos, a empresa avalia como foi a relação com a comunidade e a comunidade avalia como foi a relação com a empresa. Nós temos umas 22 pessoas da nossa família, né, que trabalham no Babaçu durante a safra. A gente começou em 2012. 2012 a gente começou a criar, reutilizar de novo o Babaçu, tanto o óleo como a farinha do Babaçu. E aí a gente começou a correr atrás de comércio e de preço, né, para esse tipo de produto. A ONU lançou um estudo recentemente dizendo que 80% da biodiversidade do mundo ela é mantida por apenas 5% da população indígena e população tradicional. Então, quer dizer, 5% da população conserva 80% da biodiversidade. E tem uma maneira, talvez, de a gente olhar a Amazônia como se estivesse falando de 5 Amazônias. Tem uma Amazônia que já foi desmatada. Ali no oeste do Pará, no Maranhão, no sul do Pará, cortando o centro-norte do Mato Grosso, atravessando Rondônia, chegando ali nas franjas do sul do Amazonas, do estado do Amazonas, parte do Acre. Esse é o chamado arco do desmatamento. Quase 2/3 de toda a área que já foi desmatada na Amazônia está abandonado ou está subutilizado. Tem uma segunda Amazônia que a gente chama da Amazônia sob pressão. Tem muita floresta, mas é onde está acontecendo o desmatamento agora. Então, Tamira, São Félix do Xingu, Novo Progresso, Jacarecanga, Apuí, um pouco nessa região mais oeste do Pará, centro, norte, mais extremo norte do Mato Grosso, sudeste do Amazonas. Aqui, obviamente, a receita é um enfrentamento. Você tem que fazer a fiscalização e inibir os crimes ambientais. E as taxas de violência nesses lugares são muito altas. Quando você vai para a Amazônia Florestal, que é basicamente grande parte o estado do Amazonas e o norte do Pará, a região também de Roraima, você tem a Amazônia Profunda. A Amazônia dos rios caudalosos, das florestas luxuriantes, das populações extrativistas e tal. Aqui não tem problema de desmatamento. E depois você tem a região do Cerrado, que está principalmente no Mato Grosso e Tocantins, que aí é uma região muito diferente da Amazônia, tem muito mais a ver com o resto do Centro-Oeste. E, finalmente, você tem as cidades. Quando você olha a Amazônia, 76% da população vive numa área que corresponde a menos de 3% de todo o território da Amazônia. Elas estão concentradas nas cidades. A gente transacionou dentro da rede 18,2 milhões de reais em produtos. Tem muitas empresas que, além de pagar esse valor justo, eles também colocam um pagamento por serviços ambientais. Então, tem empresas que determinam um percentual do seu lucro e ele compartilha isso com a comunidade. Tem empresas que lançam campanhas cuja venda desses produtos reverte para a comunidade. O Babaçu, quando ele começa a cair do cacho, na palmeira, a gente começa a catar. Para tirar a farinha, tem que catar ele novo. Quando ele começa a cair, o máximo uma semana, ele no chão, você consegue catar, retira a casca dele, aquela primeira casca, e o entre-casca é onde tem a massa. E a gente tira esse entre-casca dele e a gente bota no sol durante 4 a 5 dias para secar e leva numa máquina, num moinho a martelo, que faz a farinha. E dali a gente empacota todo em pacotinho de 1 quilo ou pacote de 20 quilos para vender. E aí já está pronto para o consumidor usar. O Babaçu a gente faz o óleo da amêndoa, a farinha, né, do entre-casca dele, que é o mesocarpo, e faz o carvão da casca. E a palha serve para cobrir as nossas casas que nós moramos hoje. Hoje, Miguel, a gente tem muito mais demanda das empresas do que oferta instalada nos territórios. Então, por isso que eu falo que se a gente quer que essa bioeconomia da floresta em pé, essa bioeconomia descarbonizada, bioeconomia mais conectada com os objetivos do desenvolvimento sustentável do milênio, a gente precisa investir. Então, a gente também precisa olhar para o Brasil, entendendo que a biodiversidade é um ativo único. Tem um estudo muito interessante de um pesquisador do Projeto Amazônia 2030 que ele diz o seguinte: a Amazônia brasileira
nos últimos 10 anos, exportou 65 produtos da floresta. Quando ele olhou o tamanho desse mercado global, esse mercado chega a quase 200 bilhões de dólares por ano. A Amazônia brasileira participa com 0,1. E aí ele observou o seguinte, esses produtos só podem ser extraídos ou produzidos ou coletados na região equatorial, porque são produtos de condições climáticas muito específicas. Se não é a Amazônia brasileira que está ganhando esse mercado, quem está ganhando esse mercado? Vietnã, Bolívia, Peru, Malawi, Burundi, Uganda, dependendo do produto. Os povos da floresta podem sim ter uma vida decente, de qualidade, com os produtos que a floresta pode gerar para eles. Se alguém plantar uma castanha na Indonésia, vai levar 70 anos para produzir. Então, durante 70 anos, nós somos podemos ser os maiores provedores de castanha. O Brasil não prestou atenção. E achava que a floresta era um lugar de vazio econômico, que os produtos que a floresta estava gerando eram produtos extrativistas de baixo valor, de baixa representatividade. Então, eram tratados como uma agenda social, como se fosse uma coisa pequena. Além disso, a floresta presta serviços ambientais. Ela regula o clima, ela estoca carbono. A existência de um hectare de floresta é fundamental para o equilíbrio do planeta, climático e também do ponto de vista da biodiversidade. E o Brasil deveria ser remunerado por isso. E as comunidades que estão lá também. Então, que a gente precisaria preparar essa produção, que a gente já tem organizações comunitárias, que a gente já tem empresas que demandam, que a gente precisaria realmente investir para que a gente possa colocar realmente o Brasil com volumes significativos de exportação de produtos da biodiversidade que mantém a floresta em pé, que a gente pode chegar na casa de bilhões. Na minha casa, eu tenho uma mini usina, uma pequena fábrica, chama mini usina, que trabalha com produtos florestais não madeireiros, aonde faz óleos vegetais, aonde produz o mesocarpo, né? Trabalha com castanha do Pará desidratada, semente, a gente vende para a rede Terra do Meio. A gente está trabalhando com vários produtos dentro da área daqui da Terra do Meio. Então, quando a gente para de coletar o babaçu, o pessoal vai pescar, o pessoal vai cuidar de rota, o pessoal vai plantar rota, vão coletar outros tipos de fruto que a natureza dá, que a floresta dá. A Amazônia é o seguro climático do planeta. A melhor tecnologia existente para capturar carbono, para sequestrar carbono, para baixar carbono na atmosfera é a fotossíntese. E ninguém faz fotossíntese mais eficiente, captura mais biomassa do que uma floresta. A gente tem alguns produtos que a gente tem um volume grande, por exemplo, a castanha do Brasil. É uma castanha que ainda a gente não tem ela plantada. Então, toda a produção que existe é extrativista. Muitas vezes a demanda não vem porque eu não tenho a tecnologia correta para fazer o beneficiamento, para colocar esse produto com a qualidade que o mercado precisa para comprar. Tem que se investir em tecnologia, tem que se investir em pesquisa. A gente tem que pensar soluções tecnológicas que sejam adequadas a essa realidade. E isso precisa de pesquisa, precisa de desenvolvimento, né? Precisa de investimento. É saindo de uma safra de uma coisa e entrando em outra. É saindo da safra da castanha e entrando na safra do babaçu. É saindo do babaçu, tirando o andiroba. O ano inteiro tem algum produto que é passado pelo serolígio e é entregue na rede Terra do Meio. É impossível pensar em geração de renda sustentável se ela está competindo com atividade ilegal e predatória. Porque essa atividade ilegal e predatória, o valor não é real. Então, os produtos que saem dali, sob essas condições ilegais e predatórias, elas são vendidas e comercializadas de uma forma que essa comunidade vai ter um valor muito alto pago nos primeiros anos e depois o recurso vai acabar. Tem uma parte da Amazônia que já foi desmatada, 21%, que é grande, é uma área enorme, do tamanho do estado de São Paulo e Minas Gerais. 2/3 dessa área está subaproveitada e dá para produzir melhor, gerar mais emprego e mais renda. Então, melhorar a agropecuária nas áreas já desmatadas
é um passo importante. Parte dessas áreas que foram desmatadas podem ser plantar floresta novamente, permitir que a floresta volte ou plantar mesmo. E isso tem um sentido econômico, além de ambiental. Há um mercado comprador de crédito de carbono de floresta, principalmente de plantio de floresta, de restauração florestal. Então, grandes corporações do mundo falaram, eu estou compensando as minhas emissões, pagando alguém para plantar. E o melhor lugar para plantar árvores é na Amazônia. Tem água, tem chuva. A vocação da Amazônia é floresta. Babaçu, a gente conseguiu de farinha 14 mil quilos, a família. De óleo, foi no torno de 100 litros de óleo durante o ano de 2000, no ano retrasado, 2022. Não, 2021. E de castanha, nós produzimos em caixa de castanha, foi 500 caixas de castanha esse ano, 22 quilos. A minha família, quando eu falo família, é o pessoal, 20 e poucas pessoas que trabalham comigo, né? Que é meu tio, meus primos, as pessoas que entregam a massa do mesocarpa, o abaçu lá em casa, que dá nesse torno entre todos nós. Castanha também, essas 500 caixas, entre as 22 pessoas que são da minha família que está colhendo, tanto o meu esposo como os meus irmãos, meus primos, meu tio, todo ele está fazendo parte da entrega lá no meu território. O mundo precisa da Amazônia, a Amazônia precisa do mundo, no sentido de que o mundo tem o dinheiro que a Amazônia necessita para fazer a sua transição socioeconômica. O dinheiro do mundo é bem-vindo na Amazônia, para investir nos negócios da Amazônia que mantenham a floresta em pé, que use bem os recursos naturais, que melhore o uso da terra e que as pessoas da Amazônia, que essa taxa absurda, né? População vivendo abaixo da pobreza, que é 45% da população, consiga ter oportunidades. E a Amazônia também depende do resto do Brasil, porque a Amazônia ainda é relativamente pobre na comparação com o Brasil. O Brasil tem um papel a cumprir ali do desenvolvimento da Amazônia, seja o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, né? Mas a maneira com que a gente possa chegar do outro lado dessa travessia, ainda com uma civilização de pé, é contar com a manutenção das florestas tropicais. A Amazônia é metade das florestas tropicais do mundo. Ela tem um papel central na solução climática do planeta. Então, a gente fez um piloto numa região e o Fundo Amazônia falou, ok, vocês têm um modelo escalável, então eu vou apoiar. E aí o Origens começou em um território, hoje ele está em 5 territórios na Amazônia, Xingu, norte do Pará, Rio Negro, Solimões e Tupi-Guaporé. Se a gente somar, dentro desse território são 37 áreas protegidas, são reservas indígenas, territórios quilombolas, reservas extrativistas, são diferentes áreas protegidas que juntas somam 54,8 milhões de hectares, então é muita área onde essas populações fazem negócios que mantêm a floresta de pé. Hoje são mais de 7.300 produtores, membros da rede, de 78 diferentes etnias, falantes de mais de 40 línguas. E a gente tem 35 empresas membros, são empresas que mantêm relações comerciais éticas e diferenciadas com essas populações, que querem fazer a diferença na Amazônia, mostrando que é possível fazer novos modelos de negócio a partir da manutenção da floresta em pé e valorização dos povos que vivem na floresta e da floresta. Está no Origem vendendo a castanha do Pará, o óleo do babaçu e óleo de castanha. A copaíba está no selo de Origem. Então, quase todo o produto que sai na terra do meio, ele está no Origem Brasil. Mas a Origem foi criado dentro da Resex, terra do meio. Eu fui uma pessoa das primeiras cadastradas no selo Origem. O consumidor é uma peça-chave e eles têm um poder muito grande na mão ao eleger um produto na prateleira. Às vezes o consumidor não para pensar nisso, mas quando você compra um produto, uma marca, você está dizendo sim ou não para a floresta. Tem uma corrida
para oferecer as soluções para o mundo que está sofrendo essa emergência climática. Duas categorias de soluções. As famosas soluções tecnológicas do Vale do Silício, da Alemanha, ou seja, a ideia de que seja possível desenvolver algum equipamento muito sofisticado que captura o carbono da atmosfera. Esse santo grau tecnológico não foi descoberto ainda. A outra solução é a natureza, é garantir que o carbono que está estocado na natureza continue estocado na natureza e que parte do carbono que já foi emitido e que ainda vai ser emitido seja capturado pela fotossíntese, que é a nossa melhor tecnologia, e que seja armazenado na forma de árvores. Isso aconteça nos lugares onde se produz mais árvores, que são as florestas tropicais. $20 por tonelada de carbono capturado, portanto, plantado, a floresta capturando, mudaria a dinâmica econômica de grande parte das áreas hoje que estão desmatadas. Seria muito mais vantajoso um fazendeiro de gado deixar a pecuária, ou boa parte da pecuária, a sua área de pecuária, e plantar árvores. Do ponto de vista econômico, faria muito mais sentido. Então, você teria um grande incentivo de restauração em larga escala na Amazônia. A floresta em pé, ela é muito útil para quem mora na reserva, para quem mora no meio dessa floresta, que nem os beradeiros, os indígenas, tudo precisa dessa área. Quando a gente está recolhendo a castanha do mato, a gente está olhando essa área que está sendo protegida, se tem alguém que está mexendo na nossa área. O povo que mora nessas áreas são povos que não são alfabetizados, pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, e Veve nasceu e se criou nessa área, que sabe viver somente do extrativismo e somente da pesca. E se acabar essa área, se acabar a floresta em pé, acaba esse povo, um povo que tem uma tradição de milhares de anos. Então vai acabar uma história, porque a floresta em pé, ela traz o nosso alimento, então a gente se mantém da floresta, tanto para comprar roupa para vestir, quando a gente vende nosso produto, como para o nosso alimento, que a caça do mato nós comemos peixe do rio. Então, se acabar essa floresta, acaba esse povo. E não só o povo, mas diversos animais, diversas plantas, acaba até o planeta, né?